Esse daqui é o Jeep Renegade e nessa versão 2023 ele chegou bastante modificado. Além de um design frontal e traseiro diferenciado, mais modernizado, a grande diferença desse carro com as versões anteriores é o novo motor 1.3 Turbo Flex, que pode gerar 180 ou 185 cavalos de potência com um torque de 200 Nm de força. É um carro que ficou bem interessante em várias versões, inclusive na versão 4x4 com tração reduzida, também com o mesmo motor 1.3 Flex. Este é o carro que eu vou mostrar agora para você, o novo Jeep Renegade 2023. Externamente, o Renegade 2023 não teve grandes modificações em relação à versão anterior. Continua com essa grade aqui, que é bem atraente, com essas 7 aletas, que é marca registrada da Jeep, o Jeep aqui. A diferença vem também nos faróis. Agora, em toda a linha, desde a versão de entrada até a top de gama, vem com esse farol em LED. Aqui do lado tem o DRL, que é aquela luz diurna noturna, e o farol em LED de uma maneira bem diferente. É um farol diferenciado que ilumina muito bem. Ganhou um novo para-choque que deu uma aparência mais robusta ao Renegade 2023. Então, na dianteira, essas foram as principais modificações no design do carro para a versão 2023. O Jeep Renegade 2023 tem as versões de entrada, que é a versão Sport, depois tem a versão Longitude, que é essa daqui, que é a intermediária, tem a versão S e tem a versão 4x4 com reduzida, que é a topo de gama, não mais com motor diesel, agora sempre com motor 1.3 turbo a gasolina ou a etanol. Na lateral desse Jeep não tem diferenças muito. As rodas, dependendo da versão, pode ser de 17 ou de 19 polegadas. O Jeep Renegade, nessa versão Longitude, ele vem com essas barras de teto. São barras de teto decorativas, mas que dão uma aparência, um ar mais robusto, um ar de Jeep mesmo ao Renegade. A traseira do Jeep Renegade 2023 teve poucas modificações. A principal delas foi na lanterna. A lanterna, ela continua quadrada, mas antes o design era em X. Você lembra que era em X e no meio tinha uma lâmpadazinha amarela. Agora não, ela continua quadrada, mas vem com essa barra aqui que atravessa toda a lanterna, que imita um galão de gasolina, aqueles galão de gasolina americano. E aqui embaixo tem a versão T270, que é o torque desse motor 1.3 Turbo Flex. E também tem um novo para-choque mais robusto. O porta-malas do Jeep Renegade 2023, ele ficou praticamente do mesmo tamanho. Ele ganhou um pouquinho mais de espaço, 320 litros, porque nessas versões aqui, Sport e a versão Longitude, ele tem aquele step temporário, né? Então é um step menor que aumenta o espaço do porta-malas. Na versão Tri-Walk, que é a versão 4x4, o step é o normal, é a roda normal, porque é um pneu para uso off-road. Então o porta-malas ficou um pouquinho menor, mas não muita coisa. Ele tem 4 ganchos para fixação de carga, bem interessante, olha aqui. 2 ganchos aqui bem na porta e 2 ganchos lá no fundo. Você pode fixar uma carga aqui para ela não ficar se movimentando. Se o porta-malas não estiver muito cheio, uma mala só, ela vai ficar escorregando conforme você faz as curvas. Então você consegue fixar a sua bagagem aqui no porta-malas do Renegade. O motorista e o passageiro do banco dianteiro também tem bastante conforto ao dirigir o Jeep Renegade. É um carro confortável, um carro silencioso, tem uma suspensão bem gostosa de dirigir tanto na cidade quanto na estrada. Esse é o cluster, o painel que é atrás do volante digital do Renegade. Você vê que no centro ele tem marca a velocidade digitalmente. Do lado direito tem a capacidade do tanque de combustível, do lado esquerdo a temperatura. E do lado direito, ali um pouquinho do lado direito do velocímetro, tem ali o consumo médio, a autonomia do carro, o odômetro, que é o computador de bordo. Você configura, tem vários motivos, você pode configurar bastante aqui nas teclas, que tem essas teclas aqui do lado esquerdo do volante, é para você configurar o painel. Ele é configurável, ele tem uma série, olha, ele mostra aqui a pressão do pneu, a pressão normal dos pneus, né? Ele mostra aqui quanto tempo falta para a revisão do carro,
nesse caso aqui dos primeiros 10.000 quilômetros. Ele tem a potência, a performance, força G do carro que você está usando. Assistência de direção, ele tem uma assistência de faixa, de manter o carro na faixa. Se você está acima de uma certa velocidade, uma rodovia, se você sai da faixa, ele te coloca novamente para dentro da faixa. Você pode desligar isso aqui no painel, no console, você pode desligar esse sistema. O computador de bordo mostra dois percursos, o percurso A, né, e o percurso B. Então você pode andar com A só na estrada e com B só na cidade para ver a economia, como é que você está fazendo, como é que está o comportamento do carro. Ou você escolhe a melhor maneira aí para você. O limpador de para-brisa dianteiro, ele é automático também. Você coloca, ele tem um sensor de chuva e se aumenta a chuva, ele aumenta a velocidade ou ele liga e desliga automaticamente o limpador de para-brisa. Movimento automático dos faróis, o que faz muita falta, você tem que ligar manualmente. Mas aí do lado você vê, tem o controle de altura do farol. Então você pode aumentar ou diminuir. Eu acho que o acendimento automático é muito mais importante do que você ter a regulagem de altura dos faróis. Aqui as aletas de mudança de marcha, do câmbio automático, e aqui ó, os botõezinhos onde você aumenta e diminui o volume do rádio, e do outro lado a outra aleta e embaixo dela um outro botãozinho igual esse aqui para você mudar as estações de rádio. Essa tela multimídia é de 8.4 polegadas, em versões topo de gama ela é um pouquinho maior, chega a 10 polegadas. Mas ela tem um sistema muito interessante, que é o espelhamento do smartphone, tanto Android quanto Apple, sem fio. Você não precisa do cabo para espelhar o seu smartphone, espelha automaticamente. Depois que você configurou, ele espelha automaticamente no carro, assim que você entra no carro com o smartphone no bolso. Só que isso consome bastante uma bateria do smartphone. Então, o que a Jeep fez nesse caso aqui? Ela colocou aqui um carregador por indução. Você coloca ali o seu telefone aqui, olha, vai acender essa luzinha azul aqui, né? E o telefone está sendo carregado automaticamente. Então, isso não vai consumir toda a bateria do seu telefone quando você estiver navegando com o Waze ou o Google Maps. Controle do ar-condicionado. O ar-condicionado é digital dual zone, né? Aqui você controla a velocidade do ventilador, aqui você controla as temperaturas de cada lado, né, do motorista ou do passageiro, né? Então ele tem aqui alguns controles também, e ele tem uma versão Sport. Essa versão Sport, se você liga, o câmbio vai funcionar de uma maneira mais rígida, vai precisar de um pouco mais de rotação do motor para a mudança de marchas, para dar uma pegada mais esportiva. E aqui você liga e desliga o sistema de aviso de faixa, aviso de direção, que você sai da faixa ou não, né? Controle do volume do rádio aqui, pode ser aqui também, e o controle das estações de rádio. Ainda aqui no painel você tem duas entradas USB, essa moderna USB-C e a USB convencional. E aqui tem uma tomadinha de 12 volts, além disso. E essa entrada no banco, para os passageiros do banco de trás, também tem uma entrada USB, mas é essa USB convencional. Alavanca de câmbio, esse aqui no caso é um câmbio de 6 marchas, e aqui você tem o freio de estacionamento. Ele é um freio automático. A partir do momento que você desliga, ou que você engata o pé no carro, põe em parking, a hora que você para, ele liga automaticamente. A hora que você vai sair, você desliga, desaciona o freio aqui. E aqui é para onde você pode ligar o start-stop. Aquele sistema que para o veículo no semáforo, desliga o motor. Tem gente que não gosta disso, então é só desligar aqui. E aqui você tira o controle de estabilidade do carro. É muito perigoso andar sem isso aqui. Então nunca desligue, nunca ande com isso desligado, porque isso aqui é segurança, né? Além disso, aqui tem dois porta-copos e tem um console central com um bom compartimento para você guardar suas bugigangas aqui. E nesse console central, uma inscrição muito interessante no console central. Olha aí, Jeep desde 1941. Esse Jeepinho foi inventado em 1941 para ir lutar na guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial. Os americanos construíram esse Jeep. Ele era tão leve, tão pequeno, que ele poderia ser largado lá nos campos de batalha na Europa de paraquedas. E com isso se formou o Jeep
1941, que é o início, quando esse carro surgiu no mercado para lutar na guerra, e hoje é um dos carros ícones da indústria automobilística mundial e fabricado também aqui no Brasil. O Renegade não é um carro de grande espaço interno, mas ele transporta até 3 pessoas, se não forem muito grandes, com conforto no banco traseiro. 2 pessoas com bastante conforto. Ele tem um espaço bom para as pernas, você está vendo aqui, e aqui tem a saída USB, uma só para os passageiros do banco traseiro. E todos eles vêm com 2 Isofix, que é o sistema para o engate e a fixação com segurança de cadeirinhas infantis. Então vamos sair agora com o Jeep Renegade Longitude 2023 e fazer um passeio, mostrar como é esse carro, como é o comportamento desse automóvel com esse novo motor 1.3 Turbo Flex. Estou aqui conduzindo o Jeep Renegade 2023, versão Longitude, motor 1.3, Turbo Flex, o novo motor da Stellantis, que já equipa esse automóvel e também os seus irmãos maiores, como o novo Compass e o novíssimo Commander, né? Só que o Jeep Renegade, essa versão 2023, ele perdeu a motorização a diesel. Não tem mais motor diesel na versão 4x4. É o mesmo motor, só que daí é um câmbio de 9 marchas, com reduzida, com a tração 4x4, uma série de coisas, uma série de vantagens que tem o carro, mesmo com o motor 1.3. Não perdeu em nada. A troca do motor diesel 2.0 pelo motor 1.3 Flex Turbo não mudou em nada a performance do Jeep na tração 4x4 ou no off-road. Você pode andar com o carro normalmente, não é porque era o motor diesel que ele era mais valente em estradas em condições ruins. Com o motor Flex Turbo, ele continua sendo muito valente. Apesar de ser um motor pequeno, ser um downsize, ser um motor turbo de 1.3, 4 cilindros, esse carro ele poderia ter um consumo menor. O consumo do Renegade com esse motor, também dos seus irmãos maiores, principalmente, gastam ainda mais, ele não é tão bom, não é tão favorável. Eu andei entre estrada e cidade durante alguns dias. Eu rodei 500 km por uma rodovia, subida e descida, rodovia normal, rodovia boa, pedagiada, entre Curitiba e Santa Catarina, e rodei mais uns 200 km na cidade. O consumo dele, nesse momento médio, entre cidade e estrada, está de 11 km com 1 litro de gasolina. Estou usando gasolina. Então ele não é tão bom assim. Na cidade ele faz 7, 7,5, 8 km, dependendo da pisada, até 8 km com 1 litro de gasolina. Na estrada ele chegou a fazer 13 km só na estrada. A média deu 11 km com 1 litro de gasolina. Se for etanol, então você pode colocar 40% mais gasto do que só com gasolina. O Renegade 2023, nessa versão Longitude, ele vem com algumas coisas interessantes que não tinha antigamente, mas também falta alguma coisa, né? Ele tem um sistema bom, por exemplo, é o sistema Start-Stop. Esse que você, quando para no semáforo, tem uma parada um pouco mais longa, ele desliga o motor, e isso pode dar uma economia de até 5% durante o uso do carro, durante um tanque de combustível, por exemplo. Só que o sistema do Jeep, ele é muito sensível. Se você vai estar parando no semáforo, assim, se você pisa um pouquinho mais no freio, ele já desliga o motor. Daí você quer chegar mais próximo ao carro que está na sua frente, ele vai ligar o motor novamente, daí não vai desligar mais, só na próxima parada. Então ele é muito sensível. Ele podia ser um pouco menos sensível e só desligar realmente a hora que o carro é estancado, é parado 100%. Internamente, o Jeep Renegade teve algumas mudanças. Ele ganhou um cluster, um painel digital, totalmente digital, um pouquinho maior da versão antiga, de 7 polegadas. Ele tem uma multimídia de 8 polegadas nessa versão, a versão top de gama
a multimídia é um pouco maior, e ganhou o volante que iniciou no Jeep Commander. É um volante Jeep, volante um pouco diferenciado, multifuncional. Ele tem aqui o piloto automático de um lado e o controle do computador de bordo do outro lado. Tem as aletas aqui atrás do volante para a mudança de marchas, você tem uma direção um pouco mais esportiva, e nas próprias aletas, um pouco embaixo, mais abaixo, ele tem o comando do rádio e da multimídia. Então, volume, mudança de estação, é tudo aqui embaixo das aletas. Um pouquinho acima, a aleta que muda as marchas, e um pouquinho abaixo, um pouquinho mais abaixo, os botões para as configurações do sistema multimídia, do rádio, do tocador de música, atendimento do telefone, etc.